Oi pessoal, o vídeo de hoje eu gostaria de falar com você sobre as mentiras de Satanás versus as verdades de Deus. No vídeo da semana passada eu mencionei que através das nossas feridas nós interpretamos a situação de uma certa forma e aí vem as mentiras de Satanás, né? Que é aquilo que forma o nosso sistema de crenças. E o nosso sistema de crenças é aquilo que rege a nossa vida. Ele rege sem nós nos darmos conta, através de reações, de impulsividades. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas e por que me preocupar com isso? Porque na verdade Deus, Ele não quer só nos dar a salvação e a vida eterna com Ele, mas Ele também quer que nós tenhamos uma vida plena aqui na Terra. Que nós sejamos curados para poder curar as outras pessoas, que nós sejamos libertos para que possamos fazer isso para as outras pessoas. Porque pensa assim, tem muitas coisas nas nossas vidas que nós queremos fazer e muitas vezes nós temos alguma coisa que nos prende, ou seja, medos, ou interpretações erradas em relação às pessoas, em relação aos relacionamentos. Muitas vezes nos isolamos, porque interpretamos os relacionamentos, as pessoas, os amigos, os cônjuges, os filhos, como uma certa forma, baseado nas nossas experiências, principalmente nas nossas experiências na infância, que foi quando foi criado o nosso sistema de crenças. Então, quando alguém nos feriu, nós tivemos uma interpretação muitas vezes errada em relação àquela situação. Quando nós fomos rejeitados, quando nós fomos abandonados, quando alguém nos disse que era para calar a boca, na escola, quando sofremos bullying, são várias situações que nós interpretamos de uma certa forma e o inimigo vem e ele planta essa mentira, que é uma semente que depois ela vai criar raízes, vai crescer a árvore e ela vai dar frutos. Os frutos é aquilo, o resultado dessas sementes plantadas pelo inimigo na nossa mente, no nosso sistema de crenças. Né? Então muitas vezes nós vemos que nós temos relacionamentos repetitivos. Exemplo, existem pessoas que estão num casamento que o marido é violento, por exemplo. Aí elas se separam e aí elas acabam cometendo o mesmo erro de conhecer uma pessoa que também continua com o mesmo comportamento, seja sendo violento. Então são coisas repetitivas, são frutos, mas na verdade são resultados de sementes plantadas lá na nossa infância. E é isso que nós precisamos resolver. Porque para que nós possamos estar bem, nos curar, para que possamos dar uma vida plena aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, à nossa família, aos nossos amigos, à igreja, né? Pessoas que aparecem nas nossas vidas. A palavra de Deus fala em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Então é exatamente sobre isso que estamos falando. Alguns exemplos de coisas que nós interpretamos erroneamente. Exemplo, quando fomos traídos, exemplo, num relacionamento. E aí quando começamos um outro relacionamento, quando estamos nos envolvendo emocionalmente, nos damos conta que estamos nos tornando vulneráveis àquela pessoa ou àquela relação, tem alguma coisa no nosso sistema que nos bloqueia. E o que faz? Que nós começamos a sabotar aquele relacionamento, né? Então, assim, começamos a fazer de tudo para afastar aquela pessoa e acabar nos separando. Por quê? Porque é um medo, é algo que o nosso sistema de crenças assimila que é algo perigoso. Então ele avisa, olha, é tempo de parar, ou é tempo de rejeitar. Ou muitas vezes, por exemplo, eu tive algum problema com, vamos dizer, com
uma americana que seja ruiva. Então, aquilo mais adiante, quando aparecer uma pessoa americana, eu vou dizer, não, todos os americanos são mau caráter, ou todas as ruivas são, não são pessoas confiáveis. Exemplo, nós generalizamos muito, né? Nós assimilamos coisas e nós colocamos como um rótulo naquilo. Isso é exatamente isso. É o nosso sistema de crenças que foi colocado algo que, quando eu me aproximar de tal situação parecida ou semelhante àquilo que eu tenho no meu sistema gravado, ele vai me avisar e eu vou repelir aquilo, né? Isso tá, medos, né? Eu me aproximo de tal situação que seja parecido ou similar àquilo que eu vivi antes, e aí eu já freio, eu travo, né? Porque justamente é aquilo que eu tenho gravado, né? Arquivado na minha mente. Então é uma coisa interessante porque ele rege, né, a nossa vida. Então muitas vezes, muitas coisas nós nos privamos de relacionamentos bons para as nossas vidas, porque nós temos aquilo, não, as pessoas são, e taxa a pessoa de alguma coisa, ou situações ou trabalhos, né, que nós relacionamos com medos, com frustrações anteriores e nós já descartamos, né? Até países, até lugares, tem pessoas que deixam de ir em determinado país, em determinado lugar, porque generalizaram, não, os argentinos são todos, sei lá eu o que. Isso que precisamos trabalhar nas nossas vidas, porque são coisas que não deixam nós avançarmos, né, em relação a tudo, a todas as áreas das nossas vidas, travando, né, e o que Deus quer é que nós vivamos uma vida plena, né? Como eu já mencionei anteriormente, a palavra de Deus fala em Mateus 15:13, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, ela será arrancada. Então, é uma promessa de Deus, né? Se existiu uma mentira de Satanás que foi plantado no teu sistema de crenças, a palavra de Deus fala que se você se dispor e abrir seu coração, o Pai Celestial ele vai arrancar toda planta que não foi plantada por ele, né? Que são as plantas de amargura, de ressentimento, de ódio, de falta de perdão, de medos, né? Traumas. Então essas plantas todas são promessas de Deus, né? Deus nos promete que ele vai arrancar, né, pela raiz e colocar, ele vai plantar uma verdade no lugar dessa mentira. E onde estão essas verdades de Deus? As verdades de Deus, elas se encontram na palavra, né, na própria Bíblia, né? Por isso que é importante que conheçamos a palavra de Deus, e também no nosso devocional, nós termos aquela intimidade com o Senhor e perguntar para Ele quais são as verdades dele. E Ele nos revela, Ele nos fala. Isso eu ensinei também num vídeo anterior, né? Um vídeo sobre o devocional. E também temos que fazer o perdão, né? Praticar o perdão. O perdão tem que ser um estilo de vida, né? Teve um vídeo também na semana passada que eu falei sobre o perdão passo a passo. Eu vou colocar os links abaixo, tá? Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Semana que vem eu vou apresentar passos práticos, né? De como nós como nós mudarmos essas mentiras de Satanás pelas verdades de Deus, né? E é possível, é o que o Senhor quer, Ele quer nos curar, Ele quer nos dar uma vida plena, para que possamos alcançar a vida das outras pessoas. Nós não temos como estarmos doentes e ajudar outros doentes. Lógico, se você tem uma dor de cabeça, tu tem como ajudar outras pessoas. Mas se você está doente numa cama, sem condições de se mover, você não tem como ajudar outras pessoas. E é isso que o Senhor quer. Ele quer arrancar essas mentiras do nosso sistema de crenças, mudar pelas verdades dele, nos curar para que possamos ser enviados por ele. Então, amados, hoje eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A minha oração é que vocês busquem a cura,
busquem a libertação, né? Eu creio que a nossa alma, ela tá cheia de coisas que precisam ser tratadas e Deus quer tratar isso, né? E nós temos a oportunidade de tratar isso com Deus, de conversar com Deus, de sermos curados, de sermos libertos. E eu espero que vocês possam compartilhar esse vídeo, deem um like, comentem, se inscrevam no canal. E eu espero vocês a semana que vem aqui. Que Deus abençoe vocês.